Olá a todos, estou aqui de novo para a sequência dos nossos vídeos, que estamos falando sobre o doutor da receita, a sequência de vídeos, que agora estamos lançando o segundo. O primeiro foi sobre a importância das árvores na cidade e hoje estamos lançando o segundo vídeo que faz uma pergunta a todos vocês. A pergunta seria: onde começa a cidade? Ora, essa pergunta, ela geralmente está evocada para um processo histórico, né? Historicamente, onde começa a cidade? Toda cidade ela tem um centro histórico, que geralmente é aquela parte mais antiga, aquela parte que contém os monumentos, que contém os edifícios, as praças, esses objetos mais antigos da cidade. É aquele objeto que tem identidade com a população. As pessoas dizem, vamos ao centro, né? Então as pessoas vão ali curtir aquela paisagem que tem os objetos, os elementos antigos, que as pessoas podem viajar no tempo, né, para outras épocas. Mas não é nesse sentido que eu estou falando aqui, não. Não é onde a cidade começa no seu processo histórico. É onde a cidade começa para você. Onde a cidade começa para você? É uma pergunta que é uma pergunta muito fácil, eu diria muito fácil, porque a cidade para você, ela começa na sua calçada. A partir do momento que você sai de sua casa, sai do local onde mora e pisa na rua, você está iniciando a cidade ali. A partir do momento em que você percorre a calçada, você percorre a rua, você chega até, sei lá, o seu ponto de ônibus, você chega até a sua padaria, o seu supermercado, enfim. Professor, mas eu saio de carro, eu tenho carro. Ótimo. Mesmo assim, a cidade ainda começa na sua calçada. E é nesse sentido que eu quero falar com vocês hoje, né? Nesse sentido que a cidade vai ter uma receita. Eita, que tem os cachorros latindo aqui na vizinhança, né? Então não reparem. Eu até tento colocar aqui um fundo musical, mas a cachorrada às vezes aqui dos vizinhos é terrível. Então não se preocupem com isso. Os cachorros estão aí para conferir, né, um ar menos formal a esses vídeos aqui. Então curtam aí também o latido da cachorrada, né? Mas vamos voltar aqui. Então a importância das calçadas numa cidade. Toda cidade ela tem um elemento fundamental que são os passeios públicos. Nós pensamos muito as cidades para os automóveis, principalmente no Brasil depois dos anos de 1950, quando a indústria automobilística chegou assim de forma muito evidente, trazendo aquele discurso de modernidade, porque a modernidade ela estava nas estradas, a modernidade estava nos carros, né, nos pneus, nas rodas, substituindo os bondes, substituindo aqueles modais que tinha assim um traçado fixo na cidade, que não dava liberdade para andar onde quisesse, porque os trilhos pré-determinavam por onde as pessoas deveriam percorrer. E aí veio o automóvel com esse discurso de modernidade, né? Mudando toda a configuração das cidades, muitas ruas foram abertas, enfim. E nós fomos, a partir daí, produzindo cidades cada vez mais para os automóveis, esquecendo das pessoas. As pessoas foram sendo esquecidas desse processo. Nós fomos aumentando a largura das ruas, a largura das avenidas e fomos diminuindo a largura das calçadas, a largura dos passeios públicos, porque tudo agora estava voltado para os automóveis. Esse parente, vamos assim dizer, que chegou para ficar nas cidades, né? Esse símbolo de status, esse símbolo de modernidade. E as pessoas foram sendo relegadas a um segundo plano no planejamento das cidades. E aí isso repercute diretamente nas calçadas, na ausência de calçadas ou em calçadas com larguras insuficientes para as pessoas percorrerem. Numa cidade, em muitas cidades brasileiras que tiveram bairros que cresceram a partir de ocupações irregulares, ou a partir daquilo que erradamente se chama de invasões, as coisas ocorreram de forma improvisada. As pessoas chegam ali, vão ocupando na calada da noite e, claro, não dá tempo de se pensar esse espaço. E ele vai sendo produzido a partir do improviso, né? E esse improviso, obviamente, não prevê calçadas.
E aí nós temos em muitos bairros, e aqui de Manaus é um exemplo disso, muitos bairros em que não tem calçada, tem mal uma sarjeta, e outros que as calçadas são precárias, e outro ainda que as calçadas são apropriadas pelas pessoas. Então em Manaus, como em muitas cidades brasileiras, ou falta calçada, ou a calçada é insuficiente, é precária, ou ainda a calçada é ocupada pelas pessoas. É justamente onde a cidade começa. É nesse sentido que eu estou falando. A cidade, para você, começa na sua calçada. Porque é ali que você vai começar a percorrer de sua casa para qualquer outro lugar que você esteja indo. Para o trabalho, para o lazer, para as compras, para os negócios, enfim. É na calçada que tudo começa. Ora, e se nós não temos calçadas ou calçadas que sejam suficientes, como nós teremos uma cidade melhor, né? E aí vai algumas dicas. Primeiramente, você deve olhar para frente da sua casa, para frente do seu condomínio, para frente do seu prédio, enfim. Como está a calçada na frente? Se todos nós pensássemos em corrigir as distorções na frente de nossas casas, nós teríamos calçadas melhores, porque todo mundo pensaria igual, né? Exatamente igual. Vamos corrigir as frentes de nossas calçadas. Você pode dizer, mas isso é com a prefeitura. Bom, é com a prefeitura sim, porque os passeios públicos são de responsabilidade do poder público municipal. E se nós não temos calçadas suficientes, é sim questão de políticas públicas precárias ou insuficientes. Por outro lado, nós temos também a nossa responsabilidade individual, né? Não vamos fugir disso não. Porque todos nós temos uma responsabilidade. Se você tem aquele jarrinho de plantas, se você tem aquele jardinzinho na sua calçada, na frente, se você coloca a lixeira bem no meio da calçada, se você constrói aqueles murinhos, aquelas rampas para a subida do seu carro, se você coloca cerâmica, igual a cerâmica do seu muro, para ficar bonitinho, combinando a cor da calçada com a cerâmica, tudo isso está errado. E eu vou lhe dar uma receita, né? O doutor vai começar a dar a receita agora. Primeira, a receita seria um remédio amargo, seria um remédio drástico. Quebrar tudo e fazer uma calçada decente. Nós teríamos que quebrar 85% das calçadas dessa cidade para colocá-la nos eixos, né? Para que, por exemplo, os cadeirantes pudessem percorrer, as pessoas com deficiência visual, os idosos, pessoas que têm alguma deficiência, alguma limitação física, têm o direito de percorrer essas calçadas sem obstáculos. Portanto, as calçadas não pertencem a vocês, não pertencem a nós. Do ponto de vista da propriedade, a calçada pertence a ninguém. Ninguém é dono da calçada. Você não pode dizer, a minha calçada. Não, a calçada não é sua. A calçada, do ponto de vista da propriedade, ela não pertence a ninguém. Mas do ponto de vista do uso, ela pertence a todos. Então, a calçada para o uso pertence a todos. Então, a primeira receita de hoje é: tire os vasos, tire as plantas. Se você colocou cerâmica que pode prejudicar alguém, tire e coloque de uma forma antiderrapante, né? Deixe também o poder público ajudar e cuidar disso daí. Para o poder público, a receita criem vergonha na cara e comecem a produzir calçadas adequadas, não só nos lugares centrais, não só na área dos ricos, mas comecem a colocar calçadas adequadas também nos bairros populares, né? Porque todo mundo tem direito a percorrer a calçada. O que mais se vê hoje são pessoas disputando o espaço à margem das ruas com os automóveis, correndo o risco de serem acidentados aí, de serem atropelados. Isso porque falta calçada. Ou quando tem calçada, os comerciantes se apropriam, as pessoas se apropriam colocando as plantinhas, os jarros, as lixeiras viciadas e tudo mais. Professor, e o poder público? O poder público também tem sua responsabilidade, porque a partir do momento que coloca postes em calçadas, pontos de ônibus em calçadas e que as pessoas têm que desviar e percorrer a rua, tendo assim risco de serem atropeladas, o poder público também é culpado. Então a receita de hoje, a receita para uma cidade melhor, para essa patologia, porque falta de calçada é uma patologia urbana, a receita de hoje é: tire tudo que coloca obstáculo na frente da sua casa, na frente da calçada que você acha que é sua, mas não é. Tire as rampas, tire as plantas, tire as lixeiras e deixe a calçada livre, porque a calçada não é sua, a calçada é de todos, para uso, para percurso, né? E o poder público, aqui vai a receita:
Comece a produzir uma cidade que tenha calçadas, não somente sarjeta ou meio fio. Comece uma política pública que lembre, que priorize os modais mais frágeis da circulação, que são os pedestres, e depois a questão da acessibilidade também dos cadeirantes, das pessoas com deficiência visual, dos idosos, enfim, todos aqueles que precisam das calçadas para percurso. Então, a receita não é fácil e o remédio é amargo. Tem que ter mudança, e para ter mudança, infelizmente, tem que quebrar mesmo o que está errado na frente. Comece a pensar disso, porque não adianta reclamar que nós temos uma cidade ruim se a frente da tua casa, onde começa a cidade, está precária a partir da calçada. Então, sim, rememorando para finalizar, a calçada é uma patologia urbana. Assim, a falta de calçada é uma patologia urbana. A ausência de calçadas é uma doença. E nós temos a receita. A receita começa com o indivíduo trabalhando a sua calçada, não colocando, na verdade, na calçada nada que seja da esfera pessoal, porque a calçada não é sua, a calçada é de todos. E ao poder público, comece a fazer uma visita, principalmente nos bairros adensados e populares onde não há calçada, e comece a fazer uma política de implementação de calçadas e de não ocupação de calçadas. Assim, nós teremos uma cidade que, pelo menos nesse aspecto da mobilidade e da acessibilidade, seja melhor, porque calçada é um direito, não é um luxo. Então vamos curar essa doença. Tem cura, professor? Tem cura sim. Todos os problemas urbanos têm cura e têm solução. Basta ação para isso. Ação tanto dos indivíduos, das pessoas, da sociedade, quanto também, obviamente, do poder público. E a sociedade empurrando, a sociedade cobrando. Aprenda a cobrar. É muito importante. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo com uma nova receita. Até lá!